Diz pro teu vizinho aí, Deus deseja que você entenda que Ele deseja que você tenha um coração flexível, Vamos abrir a Bíblia lá em Marcos, capítulo 16, no versículo 7. Eu vou ficar no claro, tá? Tá gostando da nova igreja? Tá parecendo a igreja agora, não tá, pessoal? Vai valer a pena. Então, daqui pro final do ano a gente inaugura, tá? Alguém deu a ideia de a gente fazer inaugurações por partes. Então, vamos inaugurar a primeira metade da igreja hoje. Depois, né? A gente vai inaugurar, vou dar trabalho para Socorro filmar, né, Socorro? Inclusive, gente, os vídeos estão no YouTube. Bota lá, Ângelo Paulinho. Você vai ver várias pregações. Quando quiser, né, ver algumas coisas em casa, aquele momento, mostrar para alguém. De repente você vai ser ministrado uma palavra do céu na sua vida, tá? Tá tudo lá na internet, tá bom, gente? Tudo não, né, Socorro? Porque a Socorro não vai na mesma velocidade, né? Tá registrado. Marcos 16, 7. Jesus ressuscitou e Ele aparece aqui para as mulheres que foram ao sepulcro, porque elas queriam lá embalsamar Jesus, né? Não tinha dado tempo, ele morreu na véspera do descanso. Esperaram passar o sábado. Quando foi domingo de madrugadinha, elas foram ao sepulcro e encontraram o sepulcro aberto. E de repente elas viram Jesus, e Jesus dá um recado para elas. E eu queria que você prestasse atenção nesse recado, que tem tudo a ver com a mensagem de ontem. Vamos fazer uma continuação diferenciada, tá? Ontem foi uma mensagem completa, hoje vai ser uma mensagem completa, mas no mesmo tempo. Vamos continuar falando do perdão, como essa peça nos inspirou a falar, tá? E eu gostaria de atentar, que você atentasse para algo que está bem escondido nesse versículo. E eu quero trazer uma revelação para você essa noite. Então Jesus disse para aquelas mulheres: ide, dizei a o anjo disse, dizei a seus discípulos e a Pedro, com o anjo, tá? O anjo estava lá e disse para as mulheres, desculpem, ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis como ele vos disse. Amém, gente? Então elas ficam maravilhadas e vão dar o recado. Amém? Vão dar o recado. A quem? A quem? Aos discípulos e a Pedro. E pergunta ao vizinho aí: ei, Pedro não era um discípulo? Por que mandou dizer aos discípulos? Claro que Pedro disse agora. Porque e a Pedro? Hein, Luciano? Porque e a Pedro? Por que Pedro? Paulo. Pedro e Paulo. Por quê? E a Pedro? Né? Então, gente, eu queria atentar aqui, porque existe uma atenção especial de Jesus em fazer com que Pedro também fosse comunicado. Amém, queridos? Olha só, alguns dias atrás Jesus foi crucificado. Aqui é o domingo da ressurreição, quando esse comunicado é dado àquelas mulheres. Antes de Jesus ser crucificado, na madrugada, Pedro estava com Jesus. Pedro disse que não ia abandonar Jesus, que todos podiam abandoná-lo. Pedro jamais, Pedro correria por ele até. E então, gente, quando Jesus foi levado para começar a apanhar, depois dos julgamentos fajutos que ele teve naquela noite, Jesus, ele dá o último olhar quando Jesus está sendo carregado no pátio da casa do sumo sacerdote. Jesus dá um olhar para Pedro na hora que Pedro está gritando para uma criada. Quando pela terceira vez perguntavam se ele conhecia Jesus, e a terceira vez para uma criada.
Jesus estava dizendo: eu nem conheço esse homem, nunca vi esse homem. E Jesus olha para Pedro. Você tem noção do que aconteceu? Negou sim, não negou uma vez, não negou duas vezes, negou 3 vezes. Mas pior de tudo, assim, para complicar a situação, para ser a cena de novela, aquela música de suspense, na última negação, que é como um grito desesperado, Jesus vê e dá aquele olhar dentro do olhar. Nunca vi esse homem. E o homem na tua frente. Você nunca me viu. Visualizou? Você chocou? Dali, Jesus foi crucificado. E Pedro não viu mais Jesus. Pedro não teve oportunidade. Pedro não teve chance. Pedro não teve outra chance. Pedro não teve outro encontro. O último momento de Pedro com Jesus foi dizendo que nunca o conheceu, nunca o viu. A última lembrança de Pedro com Jesus foi negando. Pior de tudo, quando ele nega, dá esse grito desesperado, Jesus dá esse olhar dentro do olho, o galo começa a cantar. Pedro lembra do que Jesus disse: você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Chocante. Você fica arrasado. Você é Pedro. Você é Pedro e acabou de negar seu maior amor. Você acabou de fazer a pior coisa com o seu melhor amigo. Você acabou de traí-lo, de negá-lo, de fazer algo ruim. E não teve outra oportunidade. Ele morreu. Ele morreu. Não está na Bíblia, mas conta os livros históricos que Pedro tinha uma cicatriz enorme nas bochechas, de tanto ter chorado, desde aquela sexta-feira até o domingo. Conta a história que Pedro chorou tanto, e a lágrima é ácida, que causou um suco, uma ferida no rosto de Pedro. E Pedro também tinha uma marca de ter chorado, desesperado, porque não teve outra chance. Dá para entender. Eu entendo algumas coisas aqui. A Bíblia conta que quando Jesus apareceu para os discípulos, Pedro não estava entre eles. Por que Pedro não estava entre eles? Dá a entender que Pedro se afastou, que Pedro ficou meio que envergonhado. Pedro, ele não aceitou. Como é que ele fez aquilo com o mestre? Sabe, gente, Pedro, além de não ter tido a oportunidade de pedir perdão ao Senhor, Pedro não se perdoou. E sabe uma das piores coisas que pode acontecer na nossa vida? É nós não nos perdoarmos por alguma coisa que tenha acontecido. E nunca nos encontraremos, nunca encontraremos o rumo de novo da nossa vida. Nós precisamos estar resolvidos em 3 esferas. Nós precisamos estar resolvidos conosco e resolva todas as questões e todas as pendências que você tem com você. Você tem que estar resolvido com você. E aqui eu quero falar outra vez sobre fé e sobre confiança. Primeiro, você tem que confiar sim em você. E se você não confiar em você, você nunca será um realizador de nada e será fracassado pro resto da sua vida. Um perdedor. Tudo que você for fazer, você vai perder. Não vai dar certo, porque você não confia. Seu olhar sempre vai ser para baixo, você sempre vai fazer com medo, com temor, e tudo que você faz com medo não funciona, não dá certo. Porque, gente, medo é uma fé. É fé que o mal vai acontecer. Pessoa que tem medo de ser roubada, sempre é. É ou não? Pessoa que tem medo que quebra, sempre quebra. Tem medo que não vai dar certo, não vai. É fé, e toda fé funciona. E medo é uma fé forte. Toda fé forte funciona. Tá certo, gente? Então, resolva-se.
Primeiro resolva-se com você. Não sei o que aconteceu, que tipo de semente foi semeada na sua vida. Eu entendo que existiu falta de afeto, falta de amor, falta de motivação, falta de oportunidade na infância. Eu acredito que muitas pessoas tiveram infâncias difíceis, sim, eu entendo, mas você tem que se resolver, porque a sua infância já passou. Se sementes ruins foram colocadas na sua vida, na sua infância, está na hora de arrancar, porque semente ruim é erva daninha. Eu fiz uma pregação aqui domingo passado sobre erva daninha. Erva daninha tem que ser arrancada. Se a erva daninha não for arrancada, a grama não fica legal. Nossa grama melhorou, pessoal. Arrancamos as ervas daninhas, tá? Arrancamos no arroz. Eu sou todo óbvio com esse vídeo. Tá? Então, olha só, funcionou a mensagem. É princípio, todo princípio que é executado, colocado em prática na nossa vida funciona. Eu amo esses princípios da natureza, porque funciona na nossa vida real, como um todo. Então arranca a erva daninha da tua vida, das coisas, das sementes ruins que foram plantadas na tua infância. Não quero ignorar nada, aconteceu mesmo, foi ruim mesmo, foi sofrimento mesmo, foi terrível para você, eu entendo. Causou medo, tristeza, pavor, talvez você parou de confiar, de acreditar em si, ou nas pessoas, ou em Deus. Mas, gente, quantos anos se passaram? Quantos anos você quer mais? Resolva essa parada agora. Amém, gente? Você entende? Tem que resolver agora. Resolva-se com você. E o trabalho de arrancar, sabe? É seu. Você tem esse poder. Não estou dizendo, não quero dizer, tudo é mil maravilhas, tudo é fácil. Não é fácil, mas a vida não foi feita para ser fácil. Por isso que Deus nos deu capacidade para resolver coisas difíceis. Você acredita que o homem já foi à lua? E você acredita que já temos imagens de Marte? Você acredita que já tem gente se preparando para uma viagem a Marte, que vai acontecer em 2030? E vai acontecer. Vai acontecer essa viagem. Você acredita nisso? O homem é espetacular. Quem diria? Eu lembro até bem pouco tempo atrás, era impossível. Quem lembra disso? Era impossível ir para Marte. Era impossível viver em Marte. Já descobriram que é possível. Já encontraram um jeito. É inacreditável. E você não resolve o problema dentro de você. Já vou para outro planeta e uma porra dentro de você não quer resolver. Porque tem gente que, assim, eu sei que a dor, mais uma vez, ele vai ser muito cuidadoso com isso. A dor existe sim, é real sim, foi feio, foi triste, foi doloroso sim. Mas tem pessoas que gostam de lamber essa dor como um cachorro lambe suas feridas. Sabe uma coisa? É melhor, muito melhor. E eu quero que você tenha essa oportunidade. É muito melhor vencer. E a vitória, e as vitórias da vida, elas têm padrões, sabia? Existe o padrão do vencedor, existem as coisas que o vencedor faz para vencer. Por isso que ele é vencedor, sim ou sim? Uma das coisas que ele faz é, poxa, perdi aquele gol, não vou mais chutar para gol não, porque eu perdi o gol. É assim que o vencedor faz? Ou ele, eu perdi aquele gol, por que será? Ele analisa e tal, e diz, pronto, eu vou resolver o problema que fez com que eu perdesse aquele gol, para nunca mais perder o gol. Ele vai chutar, até acertar a maior quantidade de gols que ele puder. É assim ou não? Aí tu erra uma vez na vida e diz, errei, não vou mais nem tentar. Perdedor. Deus não quer que você seja perdedor não. Amém, gente? Você entende? Arranca essa coisa ruim que faz com que você não acredite em você. Primeira esfera é a esfera pessoal. Você tem que se resolver. Resolva-se. Você com você. Mesmo que tenha sido alguém que causou isso, resolva. Agora é a hora. Você é a pessoa mais importante para você.
Ninguém se importa mais com você do que você. Então você resolve a questão com você. Tira. Se precisar de ajuda de alguém que confia, alguém que tem uma espiritualidade maior, vai, procura essa ajuda. Alguém que tem amor no coração, vai dizer, eu preciso, alguém que você possa contar. Se precisar desabafar, se precisar chorar, se precisar se rasgar, vai. Mas resolve essa questão. Porque senão, olha, mais 30 anos passam. E vai estar na merda. Segunda questão, segunda esfera, é você com os outros. Sim. Tem gente que tem problema com outra pessoa, ou com as outras pessoas, ou com o mundo. Tem gente que pensa que todo mundo é contra ele. Desculpa, eu estou muito do lado de cá para ajudar a socorro, tá, pessoal? Eu gosto de ficar, nessa hora eu estaria andando, eu estou me prendendo aqui, como se eu estivesse amarrado para essa mensagem precisa ir para a internet. Vai ajudar muitas pessoas. Precisa resolver-se com os outros. Deixa eu contar uma coisa para você que talvez seja uma grande novidade, vai libertar a sua vida. O mundo não está contra você. Tá? Eu quero dar essa triste notícia para você. Até hoje você pensou que todo mundo era contra você. Não é, você não é tão assim, no centro do mundo assim. Ninguém tem motivo para isso. Amém, gente? Para de ser vítima de tudo e de todos. Isso não vai te ajudar em nada. E ainda devo dizer outra coisa: contamina o ambiente. É péssimo estar perto de você, porque você pensa que todo mundo está contra você. Você faz pesar o ambiente. Deixa disso. Amém? Olha, as outras pessoas pensam de Deus na nossa vida. Até aquela pessoa chata. Até aquela pessoa difícil são bênçãos de Deus na nossa vida. Tem algumas pessoas que no final do ano, quando for dia 30 anos, eu vou ter que mandar um WhatsApp, uma mensagem, um telefonar, alguma coisa, e agradecer demais. Vou ter que ligar fulano e tal. Oi, tudo bem, querido? Eu vou dizer muitíssimo obrigado. Você foi a pessoa mais importante para mim esse ano. Eu, como assim? Você foi a pessoa que mais me ajudou a crescer. Como assim? Você foi a pessoa que mais me ajudou a me desenvolver pessoalmente. Porque por causa de você eu tive que ser mais paciente, mais tolerante. Por causa de você eu tive que ser mais manso. Você não tem noção como você me ajudou. Até as pessoas difíceis são importantes para a nossa vida. Amém, gente? Então, vamos aprender a olhar para as outras pessoas com um olhar diferente. Primeiro, não se colocar como vítima de tudo e de todos. E não se colocar também, ter aquele sentimento de ficar guardando mágoa, ressentimento. Ah, meu pai. Ai, minha mãe. Ah, meu marido. Ah, minha esposa. Sabe, gente? Ah, sei que coisas difíceis acontecem, sei que coisas duras acontecem. Mas primeiro, o importante não é o que acontece na sua vida, mas é como você reage ao que acontece na sua vida. A mesma coisa pode acontecer a duas pessoas e coisas totalmente diferentes. Vou contar uma história que eu ouvi de um homem. Uma pessoa ia caminhando e para ir para o trabalho, uma vez ele estava atrasado e ele pegou um atalho, tinha um terreno baldio, e ele pegou e chegou no trabalho todo cheio de carrapichos. Ele amaldiçoou os carrapichos. Ele disse: que coisa terrível, meu Deus, passou 2 horas tirando aquele negócio da calça. Outra pessoa, nesse mesmo dia, acordou tarde também, estava super atrasado, pegou o mesmo atalho. Quando chegou no trabalho, disse: esse carrapicho. Quando ele começou a ver que era difícil arrancar, ele disse: uau, que coisa interessante. Mas olha, é difícil sair da roupa, o que será isso? Ele mandou para o laboratório. Aí ele pegou para o cara, mandou examinar que tipo de cola que tem nisso aí. Que cola tão boa é essa que prega e
não sai, e é difícil de arrancar e tal. Descobriram que era o formato, eram tipo uns tentáculos, não sei o quê, e ele mandou industrializar isso, e ele registrou a patente. E como ele ama os carrapichos. Hoje todos nós usamos a ideia dele, todos nós. E lá na África eles usam, e lá na China eles usam, e lá em todo canto ele usa, porque ele não fez o produto, ele registrou a patente. Todo mundo que usa o produto dele baseado no carrapicho daquele atalho que o outro amaldiçoou. E ele disse, uau, que coisa interessante. A mesma coisa aconteceu, um achou ruim, amaldiçoou, o outro tirou vantagem. Ele inventou o velcro. Uau! Então quando uma coisa ruim, que parecer ruim acontecer na sua vida, diga, uau, será que agora que eu vou indicar? Pensa assim, será que agora que eu vou, né, dessa grande coisa, não vou reclamar, tenho que descobrir algo bom, isso não pode ser tão ruim assim, né? Então não é o que acontece, é o como nós reagimos ao que acontece, sabe? Eu estava viajando essa semana, nem sabe que eu viajei, né? Tinha que voltar ao final de semana para estar aqui com vocês. E quando eu estava na rodoviária, na volta, eu vi os 10 mandamentos, estava conversando com o pessoal, que foi lá me aguardar. Quando eu vi só a cena das águas de Mara, eu disse, uma vez eu fiz uma pregação sobre esse tema. E sabe, exatamente aquilo acontece na nossa vida. As águas estavam super amargas. O povo reclamava porque as águas estavam amargas. Moisés foi orar ao Senhor. E na oração nós encontramos muitas respostas. Ao invés de reclamar, talvez fosse uma boa ideia a gente começar a orar mais. Quando Moisés vai orar, porque o povo estava com sede, tinha água, mas eram águas amargas. Deus diz, Moisés, pega o arbusto que tem ali. E o arbusto estava na beira da água, na areia. Pega o arbusto e joga dentro. Quando ele jogou o arbusto dentro, a água ficou doce. Que interessante, né? Deus não diz, pega a tua varinha, toca na água, joga uma poção mágica. Sabe por quê, gente? Aquele arbusto já estava ali para deixar aquela água doce. E às vezes nós só conseguimos encontrar e enxergar a água amarga. E paramos de ver que a solução está diante de nós. E na maioria das vezes, para os grandes problemas da nossa vida, a solução está bem diante dos nossos olhos. Mas estamos tão empenhados em reclamar, que deixamos de ver. E sabe o que acontece? Grandes oportunidades passam. Como casais, às vezes uma coisa difícil acontece, uma coisa inesperada acontece. Aí 2 casais podem acontecer a mesma coisa. Um deles vai brigar, porque uma coisa difícil aconteceu. Outro vai estar mais unido ainda, porque juntos encontraram a solução. Está entendendo? Não é o que acontece, é como você vai se fortalecer até na coisa ruim que aconteceu. Amém, gente? Atitude. Pensa. Tudo pode ser diferente, tudo pode ser melhor se você olhar com outros olhos. Eu quero que você receba esses olhos bons essa noite. Receba esses olhos bons essa noite. Para olhar as coisas com olhos bons e não com olhos ruins. Olhar para as pessoas. Tem gente que desconfia de todo mundo. Gente, eu confio em todo mundo. Quer dizer que ninguém nunca lhe passou a perna? Passou. Sabe quem perdeu? Ele. Amém? Ele. Eu confio. Eu sou de confiar. Sabe por quê? Porque eu sou um homem de fé. Se eu for desconfiado, eu sou um homem sem fé. É um princípio da minha vida. Agora, quem decidir ser desonesto comigo, quem perdeu? Você perdeu de ser amigo de uma pessoa de fé. Vá ser amigo de desonesto iguais a você. Porque no final das contas, tudo se filtra. E tudo se junta. Sabe o que eu vou ganhar sendo uma pessoa de fé? Eu vou estar rodeado de pessoas de fé. Sabe o que vai acontecer? Coisas impossíveis. É o que acontece com as pessoas de fé. Você está entendendo, gente?
Agora quer ser desconfiado, desconfiar de todo mundo, você não vai confiar nem em você mesmo. Está entendendo? Então resolve-se com as pessoas. Se alguém um dia te maltratou, te feriu, não quer dizer que todo mundo vai te maltratar e te ferir, não. Se alguém um dia mentiu para você, não quer dizer que todo mundo vai mentir para você, não. Se resolve com as pessoas. E se resolve com aquela pessoa específica que causou aquele mal específico com você. E a terceira área que você precisa estar bem resolvido é com Deus. Tem gente que até hoje tem mágoa de Deus. Culpa Deus por uma coisa difícil que aconteceu, por uma perda que teve, por uma coisa que não entendeu, por uma bênção que esperou e não veio. O povo de Israel culpou Deus. Deus mandava pão todo dia para eles e eles reclamavam de Deus. Incrível, né? Deus cuidava deles com a nuvem dando sombra, a coluna de fogo dando luz de noite. Eles reclamavam de Deus. Meu Deus. Esperavam uma coisa, não aconteceu, reclamam de Deus. Olha, Jonas vai reclamar de Deus. E Deus, gente, é o único que pode fazer qualquer coisa diferente e boa na nossa vida, sim ou sim? Não é verdade, gente? E sabe, às vezes aquele que parece a demora de Deus, não é que Ele quer demorar, porque nós precisamos nos preparar para algumas coisas. Não é verdade? E Ele nos ensina isso com a natureza também. Olha essa criança, meu Deus, Ângela, linda, maravilhosa, virtuosa. Gente, ela nasceu pequena. Ela não sabia nem engatinhar quando nasceu. Toda mole. Já está quase falando. Você não sabe, tem noção do que vai acontecer em todo o futuro dessa criança. E se ela for paciente e esperar? Se eu não esperar 20 anos, 30 anos. É uma vida que se vai, sim ou sim, gente? E nós não temos muitas vezes paciência de esperar para a nossa própria vida. E Deus nos ensina assim com a natureza. Luciana, 9 meses já completando, né, Luciana? Completaram já. Próxima semana acho que nasce. Vai ser hoje. Hã? É hoje? Esses dias está nascendo como é o nome dele? O Levi. Esses dias o Levi está chegando aí, né? E ela teve que esperar 9 meses. Parece que foi ontem, né? Que ela estava postando que estava grávida, que o bebê estava chegando. E teve que esperar. E cada dia foi maravilhoso. Foi ou não foi? Teve um dia que foi ruim, né? Teve uns enjoozinhos no meio do caminho, mas faz parte. Tem coisa que faz parte da nossa vida. Nós precisamos aprender a conviver. Nem tudo vai parecer bom todo o tempo, mas no final das contas é bom. Se nós aprendemos a olhar e enxergar assim, no final das contas é bom mesmo. Amém, queridos? Então, se resolveu. Jesus disse, manda avisar Pedro. E gente, aquela mulher teve que procurar Pedro onde ele estava lá chorando. Então ela foi dizer para os discípulos, os discípulos vão encontrar com vocês na Galileia. Ele disse que ele é seu irmãozinho, ele está vivo. Ele vai encontrar com vocês na Galileia. Cadê? Ninguém sabe. Ela foi procurar. Encontrou Pedro chorando em algum lugar. Disse, Pedro, Jesus, eu sei que ele é mentira. Ai, eu entendi. Pedro, Jesus quer falar contigo. Jesus disse que quer falar contigo. Gente, nós temos 4 evangelhos escritos na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus foi escrito por Mateus, que foi um dos discípulos de Jesus, um dos 12 apóstolos. Marcos não foi apóstolo de Jesus. Marcos era um discípulo que não esteve todo o tempo com Jesus, não viu todas as coisas acontecerem. Contam os teólogos que o Evangelho de Marcos tem o nome de Marcos, mas quem contou tudo para Marcos
Foi Pedro. Quem disse Marcos foi assim, a história foi essa, desse jeito, Marcos. E Marcos escreveu o evangelho que na verdade deveria ser o evangelho de Pedro. Olha só, queridos, a maneira como a única pessoa a relatar isso deve ter sido o próprio Pedro, contando para Marcos, e quando ele ressuscitou, ele apareceu para aquelas mulheres e ele disse: vai lá, diga a todos os discípulos, e diga a Pedro também, diz a Pedro também. Queridos, Jesus não guardou rancor, Jesus não ficou magoado, Jesus não ficou ferido. Jesus queria resolver aquela situação. E depois Jesus teve uma conversinha com Pedro. Quando todos estavam reunidos, Jesus chamou Pedro, está lá em João capítulo 21. E Jesus chamou Pedro à parte e disse: Pedro, tu me amas? Perguntou a primeira vez. Não. Jesus perguntou assim: Pedro, tu me amas mais do que estes? Tu me ama mais do que todos os outros? E eu quero dizer uma coisa para você. E toda vez que você teve uma oportunidade de negar Jesus, você vai ter uma oportunidade de fazer uma afirmação de amor para Ele. Pedro disse: sim, Jesus, eu te amo mais do que estes. Aí Jesus disse: apacenta meus cordeiros. Aí Jesus perguntou de novo para Jesus: Pedro, tu me amas mais do que estes? Segunda vez. E Pedro disse: sim, Jesus, eu te amo mais do que todos. E Jesus pergunta a terceira vez, uma pergunta diferente agora. Pedro, tu me amas mais do que eles? Pedro disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: pois então, apacenta os meus cordeiros. 3 vezes, 3 declarações de amor e 3 votos de confiança que Jesus dá para Pedro. Alguém que errou para você, teve a oportunidade de fazer aquela reconciliação, e aqui Jesus mesmo procurou. E Jesus continua dando a responsabilidade e o amor e confiança, porque esse é o verdadeiro perdão. Amém, queridos? Amém? 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 Vamos ficar de pé e vamos orar ao Pai essa noite.